Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar para aqueles pais que têm filhos adolescentes. Você tem filho adolescente em casa? Oh, meu Deus, que fase mais trash, não é mesmo? Por que que essa fase é tão complicada, tão complexa e tão estressante para os dois lados, né? O que acontece na nossa infância é que os nossos pais são super-heróis. A gente gosta de tudo que eles fazem, tudo é muito lindo, a mãe é linda, o pai é lindo, enfim, claro que depende muito de cada história familiar, mas no geral, né, tem essa visão assim de pais perfeitos, pais super-heróis. De repente o corpo começa a mudar, começa a ter algumas mudanças aí, e aí o adolescente, muitas vezes ele começa a perceber, então não mais na sua infância, não mais na sua imaginação, que é do mundo infantil, quando ele começa a entrar na fase da pré-adolescência, 11, 12, 13 anos, alguns antes, alguns depois, ocorre que ele começa a identificar que esses pais nem são tão perfeitos assim. E que, olha só, a minha mãe nem é tão Mulher Maravilha, o meu pai também deixa a desejar, tem coisa que eles fazem que eu não gosto muito, e pior, tem coisas que eles fazem que eu não gosto muito e eu vejo em mim fazendo também. E aí entra numa crise interna muito grande, muito intensa, e o que é comum fazer então? Diante dessa crise, de uma forma até meio inconsciente, esse adolescente ele se afasta um pouco de pai e mãe, até para digerir isso internamente, na sua estrutura emocional, e aí, claro, que ele se junta aos pares, aos amigos, então o que os amigos falam é lei, o que as pessoas falam é lei, e tudo é muito lindo e maravilhoso. E aí começam alguns conflitos dentro de casa, tá? E o que é importante nós, enquanto pais, sabermos disso? Que isto é uma fase e isto é um processo até natural. Não que sejam mil maravilhas, mas é um processo natural. Até quando a gente fala assim, nossa, meu filho adolescente é aquele que nunca bateu porta, que nunca me chamou de chata, que sempre concorda com tudo que eu falo. Tem coisa errada com esse adolescente aí. Porque o padrão é esse movimento de, ai mãe, que saco, ai pai, que saco, tá, né? Aquelas caras e bocas que eles fazem, de bater porta e tudo mais. Então, esse é um processo até meio que natural nessa adolescência, justamente por isso. Esses meus pais não são perfeitos, não são Mulher Maravilha, eu preciso trabalhar isso internamente, eu me afasto um pouco desse movimento de pai e mãe, e aí depois, com a maturidade, com as coisas que vão aparecendo, aí eu vou identificando, aí eu vou juntando muito mais, e aí eu começo a voltar para esse pai, para essa mãe, porém entendendo que eles não são perfeitos. Mesmo com a limitação de seres humanos que os pais têm, eu os amo, eu gosto deles, enfim. Então, o que nós, enquanto pais, podemos fazer diante disso, né? Além de ter muita paciência para lidar com os adolescentes, tem uma dica que eu gosto muito, que é assim... Às vezes as mães reclamam aqui no consultório e falam assim, nossa, mas eu falo, ela não me escuta. Vem alguém de fora e fala a mesma coisa e a pessoa escuta. É isso mesmo. Se você é mãe, se você é pai, quer dar uma orientação para os seus filhos, faça essa orientação. Mas se você percebeu que assim, ai, tá bom, mãe, tá bom, ai, não quero nem escutar o que você tá falando, tem alguém que você confia que possa estar falando essa mesma coisa para o seu filho, que não seja você? Sabe aquela coisa de que santo de casa não faz milagre? É mais ou menos isso. Às vezes você fala uma coisa para o adolescente, ele nem tchum para você. Aí vem alguém de fora, fala a mesma coisa, ele, nossa, você não acredita que a pessoa falou. E os pais ficam muito bravos com isso, né? Mas usem, se você tiver alguém de sua confiança, um tio, uma madrinha, algum conhecido, alguém que o seu filho goste, peça ajuda mesmo, né? Porque nós, enquanto pais, é importante a gente assumir que às vezes a gente precisa desse auxílio. Então, tem coisas importantes que você precisa falar. Eu não tenho ninguém. Essa pessoa pode ser até um profissional da psicologia, essa pessoa pode ser alguém da família, enfim, alguém que fale aquilo que você, pai e mãe, gostaria de dar orientação para os seus filhos, que é importante. É importante, lembrando, o fato de eu pedir para outra pessoa falar não significa que eu não posso falar também. Eu, enquanto mãe, devo orientar sempre. E o grande problema e a grande dificuldade que nós adultos temos de lidar com os adolescentes e com os dramas da adolescência, né? Porque isso é normal nesse processo da adolescência, aquela coisa do tipo, ai, todo mundo menos eu, a mãe de todo mundo é muito legal, menos a minha, o pai de todo mundo, blá, blá. Isso é um processo até de olhar para o lado, de identificar como é aqui dentro, e depois eu vou conseguir perceber que assim, ok, eu realmente não sou todo mundo, os meus pais são esses, e assim por diante. Mas isso precisa de um processo de amadurecimento.
tá? E a grande dificuldade aí, você em casa, pai e mãe, que tem filho adolescente, eu quero que você se questione. Eu lembro como foi a minha adolescência? Ou os problemas da vida, muito mais sérios do que os problemas que os adolescentes vivem, tomaram proporções tão grandes que eu esqueci como é essa fase. Porque não é só o adolescente de agora, o adolescente desde sempre entra nesses conflitos. Nós entramos nesses conflitos quando éramos adolescentes. A grande questão é que a gente esquece como é que foi ser adolescente, porque outras coisas tão mais importantes surgiram que esta linguagem da adolescente a gente acha bobo. Só que para eles isso não é bobo. E aí a gente só vai conseguir olhar para os nossos filhos, a gente vai conseguir olhar para os nossos sobrinhos ou para os nossos adolescentes quando a gente entender que a dor dele, mesmo que eu sei que é uma dor pequena, ele não sabe que é uma dor pequena. E que é a dor que ele está vivendo. Então, respeitar essa dor, acolher essa dor, porque muitas vezes é isso que os adolescentes querem, acolhimento. Eles querem perceber que assim, que não, eles não são tão errados em tudo que eles estão falando, eles não estão tão perdidos em relação a isso, se a gente estiver junto e entender, olha, eu entendo isso, eu entendo a sua dor, mas agora a gente vai fazer isso com essa dor. Então, sempre tentar fazer esse acolhimento, né? Porque realmente é uma fase de transição, é uma fase que vai passar, né? Vai vir uma certa maturidade com algumas coisas, alguns amadurecem um pouco antes, alguns amadurecem um pouco depois, e nós, enquanto pais, temos sim que vigiar, que estar junto, que acolher, cuidar do que é nossa dor, porque às vezes é isso, nosso filho tá super apaixonadinho e a gente acha o fim, porque ele é só uma criança. Para ele, pro corpo dele, pros hormônios dele, pro momento que ele tá vivendo, ele não é mais uma criança, né? E a gente entra nesse conflito. Alguns momentos são crianças, alguns momentos já são adultos, então... e esses comportamentos todos vêm numa bola de neve. Se tá difícil para você dar conta disso tudo, peça ajuda para um profissional. Até para te ajudar, para te orientar, para ver o que eu como mãe posso fazer, o que eu como pai posso fazer para melhorar essa relação, para que não fique algo tão difícil, algo tão chocante, essa fase aí que é uma fase realmente complicada, né? E para encurtar, já falei demais, mas tudo bem, tem um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que é muito assim, né? Você pega na infância, se eu tenho lá uma filha menina e eu sou toda pink, gosto de plumas e paetês, essa filha pequenininha, ela vai imitar a mãe, porque a mãe é o auge, é super-herói, tudo lindo e maravilhoso, e ela vai querer usar que tipo de roupa? Plumas e paetês, cor-de-rosa igual a mãe. Essa menina vai crescendo, vai entrando numa outra fase da infância, né, que já é uma fase lá dos seus 7, 8 anos, que assim, eu até gosto de brilho, eu ainda gosto de brilho, quero brilho igual a minha mãe, mas eu que escolho a roupa que eu vou pôr. Tá? Então também começa nessa fase. Quando eles entram na adolescência, esta menina que achava a mãe mega maravilhosa, toda de rosa, linda e perfeita. Ah é? Minha mãe gosta de rosa? Ok. Odeio cor de rosa, odeio brilho e vou usar caveira. Tudo preto. Né? Porque é isso, é como se eu precisasse deixar um pouco a imitação, me descobrir quem eu sou. E aí, se o outro gosta de A, eu vou gostar de C. Né? Então, se a mãe gosta do rosa, plumas e paetês, eu vou gostar da caveira preta porque a minha mãe vai odiar. Só que isso não é para sempre, ufa, né? Depois ela volta para um movimento todo de maturidade, de coisas que vão acontecendo, e eu até volto para minha identidade. Sim, eu gosto de brilho, mas não precisa ser rosa igual a minha mãe. Então eu até posso usar o brilho preto, o brilho verde, o brilho azul e ter a minha identidade mesmo com aquela essência que eu fui criada. Entende? Então a adolescência é isso, vem num processo de infância, onde eles nos imitam em muitas coisas, boas inclusive ruins, e depois vem essa adolescência, onde eles precisam desse afastamento até para se entender internamente, e aí depois a gente volta um pouco mais maduro e entendendo que ok, a minha essência é esta, eu gosto dessas coisas, nisso eu sou parecida com os meus pais, nisso eu não tenho nada a ver com os meus pais, porque aí eu vou me descobrindo e eu vou formando a minha identidade. E tudo bem se eu continuar adorando a caveira pro resto da vida, ou tudo bem se eu gostar do brilho, mas aí eu preciso passar por essas duas fases para identificar o que é que dentro de mim se encaixa melhor. Então, todos nós adultos já passamos por esta fase, precisamos entrar nesse processo de amadurecimento, e os nossos filhos também vão entrar. Claro que a gente precisa estar com 10 olhos em cima, até porque nós temos os perigos do mundo e é importante eles se sentirem acolhidos e orientados,
ok? E se não souber como orientar, procure ajuda. Não é feio procurar ajuda, não é feio não saber, filho não vem no manual de instrução. E é por isso que a gente precisa identificar como cada um reage diante das dificuldades da vida, ok? Um grande beijo, espero ter ajudado aí com algumas dicas, enfim, e que essas coisas dessa fase tão complicada, que elas comecem a ser acalmadas dentro do nosso coração, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.